Olá. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por estarem aqui presentes na apresentação da candidatura do Bloco de Esquerda à Câmara e Assembleia Municipal de Guimarães. Daqui a pouco vamos ouvir os nossos candidatos, o Joaquim Teixeira e a Francisca Sousa. Queria apenas dizer-vos e agradecer em primeiro lugar aos candidatos e candidatas que aceitaram este desafio do Bloco de Esquerda em fazer esta batalha autárquica. Sabemos o quão importante é termos uma candidatura do Bloco de Esquerda que defenda a justiça social e que seja uma justiça social efetiva, que cuide dos mais velhos, que cuide dos mais jovens, que assegure uma sociedade justa para todos, que assegure também habitação digna para toda a gente. O problema da habitação já não é só aqui do centro da cidade e, portanto, as nossas propostas vão no sentido de assegurar habitação digna em todo o concelho, em todas as freguesias do concelho, e o mesmo acontece também com os transportes. Queremos os transportes efetivos em todas as freguesias. E uma das nossas bandeiras também é o ambiente, porque para nós o ambiente não é só uma flor de lapela, não é uma distinção que nós podemos exibir como a campanha, a candidatura verde europeia. Queremos efetivamente que o ambiente seja protegido, que os nossos rios sejam despoluídos e que possamos aproveitar os recursos naturais do nosso concelho. Mas para desenvolver um bocadinho mais estas nossas propostas, vou chamar a Francisca, a primeira candidata à Assembleia Municipal. Por favor, Francisca. Obrigada, Rui. Queria começar por saudar a presença de todas e de todos. Vou apresentar primeiro àqueles e aquelas que ainda não me conhecem. O meu nome é Francisca, eu tenho 24 anos, sou professora e Guimarães é a cidade onde eu habito e onde planeio construir o meu futuro. Sou a primeira candidata à Assembleia Municipal de Guimarães e é com imenso prazer que eu saúdo também as candidatas e os candidatos que aceitaram entrar nesta luta pela representação dos valores democráticos do Bloco na Assembleia Municipal de Guimarães. É com enorme orgulho que apresentamos esta lista, que conta com uma paridade entre homens e mulheres, para a representação na Assembleia Municipal. Uma lista onde contamos também com diferentes pessoas, com diferentes idades e com diferentes experiências. Temos candidatos que já participaram diversas vezes na campanha autárquica e cuja experiência é, claro, importantíssima para a participação do Bloco nos órgãos locais. E temos também a representação de diversos jovens que dão um enorme contributo para a continuidade dos valores do Bloco de Esquerda e que são muitas das vezes pouco representados. A candidatura à Assembleia Municipal é acreditar que a política local tem o poder real de mudar vidas. E Guimarães merece essa mudança. Merece uma voz que lute por várias causas e que represente as e os guimaranenses nos órgãos locais. Somos movidos por um compromisso simples, colocar as pessoas no centro das decisões. Porque uma cidade não se mede apenas pelas obras feitas, mas sobretudo pela qualidade de vida de quem cá vive. Como será de conhecimento geral, a Assembleia Municipal é o órgão local onde são debatidos e votados os assuntos que afetam a comunidade local. Na Assembleia Municipal de Guimarães, o Bloco tem representado desde 2005 um importante papel na vida dos guimaranenses, sendo a voz que levanta um conjunto de decisões que são muitas das vezes esquecidas. Ter o Bloco na Assembleia significa representar os valores base da nossa democracia e do que, a meu ver, representam também o nosso país. Significa não deixar passar das datas mais importantes da nossa história, o 25 de Abril, onde muitos lutaram para garantir o acesso a muitos direitos que hoje damos por garantidos, como a liberdade, a paz, o direito à educação e o acesso à habitação digna. Significa não esquecer que Guimarães é um concelho de trabalhadores e de trabalhadoras, uma causa que apoiamos sempre, no dia 1º de maio e sempre. Não significa esquecer a defesa pelos direitos humanos básicos, pela igualdade de género, pelos direitos LGBT e assinalar outra data, o 25 de novembro, que apesar de muitas vezes associado ao espectro político da direita, assinala algo fundamental da nossa sociedade, o Dia da Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ter o Bloco de Esquerda representado na Assembleia é criar espaço de debate e colocar em prática a ação local, onde temos política para intervir em defesa do que defendemos. É colocar em prática os compromissos que pomos no nosso programa eleitoral.
é manter a voz para cumprir perante todas e todos os vimaranenses os nossos princípios e valores. É levantar a voz contra o presidencialismo municipalista, ou seja, contra a prática onde a voz que prevalece é do órgão do Presidente da Câmara. O poder local não é o Presidente, é a participação ativa de todas e de todos, envolvência de todos os cidadãos e todas as cidadãs. Não basta dizer que um órgão local é a voz dos cidadãos porque isto está na lei, mas se não for posto em uso, é necessário criar condições para a envolvência de todos e incentivá-la. Por isso, ter mais Bloco significa ter mais Guimarães. Não poderia deixar passar a oportunidade de abordar algumas questões que assolam neste momento o nosso concelho. Começo por um tema que todos sentimos no nosso dia-a-dia, a mobilidade. A mobilidade é um aspecto fundamental das nossas vidas. É uma necessidade e uma questão de tempo. Diariamente, quem circula nas vias públicas é confrontado com a dura realidade dos transportes e as crescentes dificuldades de circulação em Guimarães. Com esta carência de soluções, os e as vimaranenses vão continuar a optar pelo uso de automóveis, que continuará a prejudicar o dia-a-dia de todos e de todas. O papel pedagógico de fazer esta transição cabe, claro, à autarquia. Ter um maior acesso aos transportes públicos, com horários que sirvam todos os vimaranenses, é uma questão humana e ambiental. É prevenir as consequências que o transporte privado, movido a combustíveis fósseis, traz para o meio ambiente e para as pessoas. Muitas das vezes é esquecido o impacto ambiental e, do mesmo modo, o impacto que a poluição no meio ambiente traz para a saúde dos seres humanos. Doenças respiratórias, ou cancro, ou então as grandes ondas de calor com as quais todos temos sofrido e que nos últimos anos trazem sérias consequências para os mais vulneráveis, como por exemplo para os idosos. Mas, claro, é necessário criar condições para criar um acesso aos transportes. Assim, o Bloco de Esquerda propõe medidas como desenvolver um sistema de transportes que sirva a todas as freguesias em horários que realmente coincidam com a vida dos vimaranenses e que sejam gratuitos. Quando falamos de transporte externo, é importante a aposta na ferrovia, o meio de transporte mais limpo, mais seguro e que tem sido muito desprezado. É imperativa a aposta da linha ferroviária dentro do quadrilátero urbano Guimarães, Braga, Vila Nova, Famalicão e Barcelos. Mas pensar no ambiente não é pensar apenas na poluição, é pensar e repensar o urbanismo. A cidade necessita de um planeamento harmonioso que tenha relação direta com o espaço e que não seja pensado ao sabor dos acontecimentos. Isto implica, por exemplo, criar uma organização em que seja possível a formação de corredores verdes para onde a água das chuvas possa escoar. Não podemos também abandonar a questão dos rios, que são sintoma do fenómeno da poluição. Pensar no urbanismo, pensar no ambiente, significa ainda pensar na problemática da expansão do solo urbano. O atual governo tomou a decisão de dar poder às autarquias para expandir o solo que é considerado urbanizável. É necessário atender aos problemas que a construção desenfreada pode trazer ao passarmos para urbanas as áreas que eram antes rústicas. Guimarães tem demonstrado vontade de ser uma referência ambiental e temos de a transformar em realidade. Ser candidato à Capital Verde Europeia mostra que há ambição, mas falta execução. Claro que pensar no bem-estar das pessoas de Guimarães não se prende apenas com a mobilidade e com o meio ambiente, prende-se com o pensar na comunidade. Para mim, viver em Guimarães significa viver em comunidade. Uma comunidade que tem crescido, mas que precisa de ser apoiada. Guimarães não pode continuar a crescer com desigualdades tão marcadas. Há freguesias esquecidas, bairros sem apoio e jovens que se sentem sem lugar. Abordar a comunidade vimaranense significa não esquecer aqueles que vêm de novo e o papel importante das autarquias na inclusão dos imigrantes que procuram o nosso concelho. É fácil colocar a culpa nos problemas naqueles que chegam de novo, porém é esquecida, também com facilidade, que nós precisamos do seu apoio na nossa comunidade. A premissa falsa de dizer que estão a mais é um ato desumano. Vamos todos e todas pensar em quantas atividades poderiam esquecer, como por exemplo a restauração, a agricultura ou a indústria, sem a presença dos imigrantes no nosso concelho. As políticas públicas devem incluir estratégias capazes de enfrentar a vulnerabilidade das famílias, alargando respostas sociais a todas as freguesias. Devem trazer mais trabalho, mais habitação e, claro, mais direitos. Não poderia, enquanto mulher e enquanto candidata, enquanto defensora deste importante valor, deixar de falar na igualdade de género. Como já referi, o Bloco empenha-se na apresentação desta lista, onde existe uma paridade entre homens e mulheres. Mas queremos também, claro, trazer esta paridade para uma realidade dentro do nosso concelho. A igualdade do género não é um tema opcional, é uma urgência. Guimarães é um concelho de muita memória e um concelho de muita história. Mas também deverá ser um concelho de muito futuro. Vivemos um momento onde os valores democráticos se encontram ameaçados. Somos confrontados com a difícil realidade a nível nacional, mas não podemos esquecer que aqui no nosso concelho existem diversos crimes de ódio e de repúdio à democracia.
É urgente o combate pela democracia. O voto no Bloco de Esquerda para a Assembleia Municipal irá garantir esta aposta. Uma aposta no futuro e nos valores democráticos. Uma aposta na liberdade, na habitação, nos transportes, no meio ambiente e, claro, na comunidade. Uma aposta na qualidade em que todos e todas, os e as vimaranenses. O futuro não se constrói em gabinetes, constrói-se nas ruas, nas freguesias, nas escolas, nos bairros. Com todos. Vamos fazer de Guimarães uma cidade mais verde, mais justa, mais vida e, acima de tudo, mais humana. Obrigada. Chamo agora o candidato à Câmara Municipal, Joaquim Teixeira. Muito boa tarde a todos. Na condição de candidato à Câmara de Guimarães, apraz-me dizer que nós temos aquilo que se pode chamar quase o maior problema da atualidade, não só no nosso concelho, mas também a nível nacional, que é a habitação. Toda a gente reconhece que a habitação está, desculpem o termo, pela hora da morte. Não se pode alugar uma casa se um trabalhador ganhar o salário mínimo, senão o salário vai todo para a casa. E depois, o que é que resta? Solução, ela existe. E achamos nós que, além do Estado, das câmaras, temos também soluções até no privado. Nós não temos nenhum trauma contra a iniciativa privada e, portanto, eu elencaria aqui a questão, começaria pela habitação social, que está a passar por situações muito difíceis. Nós sabemos que de Guimarães ao Porto são umas dezenas de quilómetros, mas o IRU, responsável pela habitação social, está muito, mas mesmo muito longe. Não se aproxima dos habitantes, não se aproxima das soluções e é quase tão difícil abordar o IRU como ir ao Ministério da Habitação. Portanto, concentrando-nos nas câmaras, nós dizemos que Guimarães tem uma possibilidade de, em conjunto com o Estado, recuperar não só a administração, recuperar, ou seja, chamar a si, em conjunto com o Estado, chamar a si a administração da habitação social do Estado. Por outro lado, muito nos doeu verificar que há cerca de 20 anos a Câmara de Guimarães deixou de construir habitação social. Ora, perguntamos nós porquê. Nós temos uma solução, ou mais, mas principalmente, se tivermos responsabilidade na Câmara, a nossa solução passa por criar uma equipa dotada de meios económicos e técnicos de todos os anos atribuir, através do orçamento da Câmara, uma verba específica que valorize a construção de habitação social. Estamos a perder habitantes, estamos com dificuldade em que os jovens queiram formar família e não encontram casa, adiam cada vez mais a formação de uma família e, portanto, achamos nós que a Câmara tem um papel preponderante nesse sentido. Não basta dar ajuda à renda, porque essa não é a solução é construção, estudar terrenos, organizar e construir. Por outro lado, temos outro problema em Guimarães que se tem sentido ultimamente com grande assiduidade, que é o encerramento de empresas. Os trabalhadores cada vez têm mais problemas em manter o seu emprego precário, de salários baixos e então, em último caso, encerramentos até com dívidas aos trabalhadores. Esses trabalhadores, muitos, começaram as suas férias sem salário, sem subsídio, aliás, o 13º mês conhecido, e, portanto, com grandes dificuldades económicas. Temos de ter um papel muito importante
na aproximação às empresas, no sentido de sensibilizar e dar talvez até ajuda nas soluções para que não haja tanto desemprego, tanta precariedade. Por último, quero abordar uma coisa que me toca bastante, que é a questão da cultura. A cultura em Guimarães tem sido praticada com muita discriminação. Nós temos as pequenas associações que são simplesmente postas de lado através da criação do Impacta, em que as pequenas associações, com o argumento de que não têm o impacto junto das populações, não são ajudadas. Ora, nesse sentido, as associações, se já são pequenas, passam a ser ainda mais pequenas, com tendência até a desaparecer. Ora, nós preconizamos, e não podemos esquecer atitudes e iniciativas por parte da Câmara que tiveram algum êxito e são de louvar. E eu estou aqui a lembrar-me do Excentricidades. Ora, o Excentricidades podia ser um meio para pôr as pequenas associações nas pequenas freguesias a ter alguma atividade. Nós reparamos que o Excentricidades vai principalmente para as vilas. Há que alargar, há que dar oportunidade a todos. Entretanto, a Câmara também não pode, e é isso que nós pensamos, não pode chamar a si toda a iniciativa cultural, porque se for assim, pouco resta para as outras associações. Nesse sentido, nós entendemos que junto da Câmara, através da Assembleia Municipal, nós temos pernas para andar em atribuir iniciativa cultural junto dos empresários e na habitação. Temos as nossas ideias, vamos espalhá-las por esse concelho fora, na tentativa de termos sempre e cada vez mais uma voz para os vimaranenses. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado.